Bom dia. Eu vinha vindo no caminho e falei, ai, que dia lindo, né? Que dia bonito hoje. Eu vim meio com frio, meio preocupada se eu ia passar frio aqui, mas aí quando eu vi o sol, eu falei, ah, maravilha. E aí, eu ouvindo uma vez um CD do Divaldo, falando de Joana de Ângeles, Divaldo conta que Joana de Ângeles tem um departamento lá na espiritualidade onde ela está, ou como é que eu vou dizer, não é estar, é como se ela se irradiasse para todos os grupos que estudam Joana de Ângeles, né? Então, todos os grupos que estudam Joana de Ângeles têm o apoio e a orientação e a presença dela junto com a gente. Aí eu falei, ai, que bom, graças a Deus, né? Que maravilha isso, porque realmente sozinha, minhas amigas Márcias, queridas, né? Me deram esse tema aqui do Encontro com a Paz e a Saúde, que é um livro de Joana de Ângeles, né? Psicografia do Divaldo, e aí me brindaram com esse tema tão fácil, tão gostoso, né, da gente falar, que são relacionamentos afetivos angustiantes, uma coisa assim fácil, né? Que a gente assim nem pensa nisso, né? Não é uma coisa difícil na nossa vida. E aí elas pediram para eu trabalhar esse tema. Aí eu estava explicando para elas que eu tenho uma filha que rouba meu computador, né? E aí eu não pude trazer para vocês, porque eu optei em fazer no método antigo, aqui, escrevendo por aqui mesmo, né? Eu fui pensando, fui escrevendo, fui pensando, fui escrevendo. E Joana trabalha esse texto com a gente. Inicialmente ela começa a falar do que seria o desenvolvimento da sexualidade, né, no ser humano. Depois ela aborda, ela dá o título, assim, o subtítulo, separações litigiosas masculinas. Depois ela dá outro subtítulo, separação litigiosas femininas. Depois ela dá outro subtítulo, separações harmoniosas. Eu falei, caramba, separações litigiosas masculina, feminina, como é que é isso, né? Como é que o masculino se separa diferente do feminino? Como é que isso acontece? E à medida que eu fui estudando o texto, Joana, ela é fantástica, né? Porque cada parágrafo dela dá um encontro, né? Então eu tenho certeza que, vocês me perdoem, eu vou empobrecer o que Joana falou aqui, porque eu tenho pouco tempo para falar e vou tentar falar numa linguagem que seja uma linguagem que a gente possa entender, que às vezes Joana tem uma linguagem bastante profunda, né? E aí eu tentei traduzir naquilo que a gente percebe. Então, Joana começa falando para a gente que o ser humano, ele é gregário, ou seja, ele tem a necessidade de estar junto, de estar em grupo. E para isso, obviamente, né, desde lá da época das cavernas, ele vai se constituindo em família, né? Ele vai buscando a família. E quando ele busca a família, né, a procriação, os filhos, ele se relaciona. Existem os relacionamentos. Não tem como nós constituirmos uma família sem nos relacionar. Aí a gente estava lá no nosso estudo, que eu e Márcia fazemos, né, falando também, né, a gente também está fazendo um estudo bastante interessante sobre família, e a gente foi percebendo que as famílias, na verdade, na antiguidade, não era uma coisa que nem é hoje, que as pessoas se casam, né, faz aquela festa, anuncia para todo mundo que vai ter o casamento, uns com pompas e circunstâncias, outros mais simples, mas enfim, antigamente não era assim. Encontrou, juntou, né, teve relação sexual, procriou, criou um núcleo familiar. Quem faziam os casamentos na antiguidade eram os nobres.
Por quê? Porque os nobres tinham os bens para serem partilhados, os reinos para serem divididos. Então, juntava um príncipe de um feudo com a princesa de um outro feudo, aí fazia o casamento. Mas, no geral, para as pessoas comuns, iguais a gente, não tinha essa de casamento. Casamento é uma coisa mais ou menos recente, onde começou então a haver uma instituição de leis, cada país tem as suas, né? E a gente começou a seguir então as orientações civis também. Né, os casamentos passaram a ter regulamentações e leis, né, enfim, e a coisa foi evoluindo. Mas o que importa disso tudo aqui são os relacionamentos afetivos. Então Joana coloca pra gente que o que começa a acontecer? Quando é que a gente começa a se relacionar afetivamente? Mais ou menos por volta de que idade vocês acham? Sim, de casal, de forma de casal. Na adolescência, né? Na adolescência que aparece mais evidente isso, não é? A gente estava ouvindo uma amiga contar que, até ontem, eu ri muito com isso, que ela falou assim, o meu neto beijou a namorada na boca. Aí a outra perguntou assim, quantos anos ele tem? 8. Como assim? Não, e aí ele pediu para a mãe deixar ela dormir em casa. Mamãe, ela pode dormir aqui em casa? Mãe, não. Não pode, não pode. Então, assim, o que a gente percebe? Na adolescência, a gente acha que começam os relacionamentos afetivos. Mas os relacionamentos afetivos, eles começam muito antes, né? A gente não vê as crianças na escola, né? Eu estou falando aqui, Márcia está regalando o olho, já pensando nos netos dela, né? A gente vê as crianças na escola com namoradinho, a gente até brinca, né? A gente percebe que vai havendo já aquele interesse, porque a sexualidade existe desde sempre. As nossas crianças também têm sexualidade. A sexualidade não aparece apenas na época da adolescência, quando começam os namoricos que a gente percebe, né? Já há aquela afetividade quando as crianças são pequenininhas, as curiosidades sobre a sexualidade. Não tem aquela coisa do menino querer saber por que a menina não tem peru, né? E a menina quer saber por que ele tem pipi. É uma coisa natural do ser humano, mas nós também não sabemos lidar com isso de forma natural, né? Aí uma outra amiga estava me contando que estavam todos sentados na mesa de jantar e aí vira o neto que está com 9 anos e pergunta assim para a mãe, eu vou falar, ela tá aí, mas tudo bem, tem uma criança, eu vou ter que mudar o exemplo. Bom, enfim, fazem perguntas que às vezes são constrangedoras, porque uma mãe de 30 e poucos anos não consegue ter a naturalidade de responder. E aí cria-se uma saia justa, fica todo mundo assim, ela me contou, foi um silêncio que ninguém sabia o que falar na pergunta que ele fez, né? Ele perguntou assim para a mãe, mamãe, o que é trepar? Aí a mãe ficou assim, pergunta para o seu pai, né? Isso é uma coisa natural para gente? Nós temos essa naturalidade. Eu tenho uma experiência que eu passei também, que eu morri de vergonha. Eu estava no elevador, meu filho tinha uns 3 anos por aí. Eu estava no elevador, descendo para o térreo, indo da casa da minha mãe lá para baixo, e tinha 2 senhores no elevador, um casal, né? Assim, de senhores idosos. E aí eu entrei no elevador com ele, aí ele virou para o senhor e falou assim, você tem peru ou perereca? Eu podia ter aberto um buraco no chão e me enfiado, né? Mas o senhor teve presença de espírito, ele falou assim, eu tenho peru, que nem você. Aí ele falou assim, o meu avô e meu pai também, mas a minha avó e a minha mãe têm perereca. Olha, eu não vi a hora que o elevador chegasse no térreo, né? Por quê? Porque a gente fica constrangida, nós não lidamos com naturalidade com uma coisa que deveria ser natural.
né? Porque é uma curiosidade da criança, do ser humano, ela está descobrindo isso. E nós tentamos segurar isso. Por quê? Por conta de preconceitos milenares, atavismos milenares que nós trazemos conosco. Nós estamos falando no centro espírita, né? Então é fácil a gente entender que a gente não começou essa nossa trajetória agora, que nós trazemos, né, um conjunto de experiências de outras vidas que fazem com que nós estejamos nessa existência dessa ou de outra forma, né? Nós somos hoje o resultado desse conjunto de experiências. Então trazemos conosco muitos ensinamentos e crenças equivocadíssimas e que muitas vezes são confirmadas e reafirmadas pela educação equivocada que a gente recebe também. Não é? Então, o que acontece? É muito comum, então, quando vem o despontar dos hormônios, né, na adolescência, aquela chuva de impulsos, que se confunda amor com paixão. Todos nós aqui fomos adolescentes em algum momento. Já passou um tempinho, mas não está tão longe assim. Né? Todos nós nos lembramos de quando foi a primeira vez que nós nos apaixonamos? Vocês lembram? Gente, não é uma coisa assim maravilhosa? O coração vem na boca, a perna fica mole, a gente transpira, a gente só de olhar a criatura, a gente passa mal, não é? Então assim, é uma sensação muito boa. Se a gente pudesse, a gente se apaixonava uma vez por mês. Né? É muito gostoso. E aí a gente vê o quê? Nos adolescentes. As paixões acontecem assim fulminantemente, mas também acaba assim do jeito que começou. Está apaixonado hoje, semana que vem já não está mais. Mas e o fulano de tal, como é que tá? Ah, mãe, nossa, porque rapidamente dá um enjoo daquela criatura, não é? Nossa, a gente pode nem ver mais a criatura. E há uma semana atrás a gente já estava assim, escrevendo o nome dele junto com o nosso, assim, já pensando onde a gente ia passar a lua de mel. Não é? Menina faz muito isso. Menino acho que nem tanto, mas as meninas fazem isso. Então a gente vai descobrindo afinidades com as pessoas, né? Principalmente, né, quando a gente está nesse período assim, de ebulição. Mas isso acontece só na juventude? Quando a gente está passando por esse período de ebulição, né, hormonal, de descobrir o sexo, de descobrir as paixões? Isso é só na juventude que acontece? Não. Quando é que vocês percebem que isso acontece também? Pode acontecer com qualquer um o tempo todo, não é? Mas Joana, assim, é muito categórica, ela é muito interessante. Ela coloca, assim, pra gente que esses arroubos, né, esse apaixonamento, essa coisa, não sei o quê, muitas vezes acontece naquilo que se chama a idade do lobo. Quando as pessoas já estão, assim, do meio-dia pra tarde, lá, assim, depois dos 40, já nos 50, que já tá com aquele casamento chato, né, com aquele relacionamento já está na mesmice, as mulheres já não estão mais ligando para nada, o homem também já olha, oi querida, vai embora, né? Já dá beijo na testa, a coisa já ficou assim. Aí de repente, do nada, a criatura conhece alguém lá do trabalho, do curso, e se apaixona, sim, uma paixão violenta, que é aquela sensação adolescente de volta. E aí fica encantado e descobre que tem uma afinidade com aquela pessoa, de tudo, né? Nossa, ela gosta de maçã que nem eu, né? Nossa, ela dorme de lado que nem eu durmo, né? E fica aquela coisa assim encantadora. Porém, a gente sabe que isso também é muitas vezes uma ilusão. E Joana chama a atenção da gente uma situação muito comum, que assim, nem sempre o nosso desenvolvimento
o nosso crescimento físico, né, acompanha o nosso desenvolvimento emocional. Nós vemos muitas pessoas com pouca idade, bastante maduras, e pessoas com muita idade, muito imaturas, não é? As coisas não acompanham assim direitinho, né? Então, à medida que a gente vai crescendo fisicamente, a gente vai amadurecendo juntinho assim. Não é. E por que não é assim, gente? Por que não é assim? Porque não deveria ser, o lógico não deveria ser assim, eu vou amadurecendo de acordo com, faço aniversário, vou ficando mais maduro, né? Evolução do espírito. Evolução do espírito, mas isso está muito vago. As experiências de cada um, né? Existe, né, o amadurecimento do espírito, as experiências de cada um, aquilo que cada um de nós tem possibilidade de crescer, as experiências pelas quais a gente vai passando, como a gente lida com as experiências. Cada um de nós, se for mostrada a mesma cena ou a mesma situação, para todos nós aqui, cada um vai ter uma experiência diferente com isso, né? Por quê? Porque é como se nós tivéssemos camadas assim, né, de cada vivência nossa, fosse criando uma camada na gente. Então, quando aquela situação vem de fora, ela passa pelas nossas camadas das nossas vivências e nós vamos entender e sentir e perceber aquela vivência da nossa forma própria. Eu esqueço que eu estou falando no microfone. Vocês estão ouvindo direitinho? Bom, aí o que acaba acontecendo? Os relacionamentos sexuais começam cedo. Hoje em dia, então, nós estamos vendo isso acontecer demais, né? Está havendo uma liberdade sexual muito maior, menos hipocrisia, né, do que havia antigamente. Antigamente, a gente não é tão velho assim, mas quase todos nós tivemos uma educação mais castradora, mais limitante, principalmente o sexo feminino, né? Então, nós tivemos muitas limitações e hoje em dia a gente vê ao contrário, que os jovens estão tendo muito mais liberdade, que as famílias estão entendendo muito melhor a questão da sexualidade do jovem, porém também estamos caindo no extremo oposto, que é ter uma libertinagem muito maior e às vezes os relacionamentos sexuais começam muito cedo, gerando o quê? Gerando compromissos que de repente não estavam preparados para aquilo e não era nem para acontecer, né? Quantas uniões acontecem porque houve gravidez precoce, né? Às vezes até as próprias famílias obrigam os jovens a ficar juntos. Às vezes nem é o próprio jovem que quer, mas a família, por questões morais, não, agora vocês vão ter que casar, né? E aí há uma união precipitada, porque no início houve aquele deslumbramento, aquele encantamento, comecei a namorar, achei ele o máximo, nossa, mas ela é maravilhosa, e aí tem toda aquela coisa do tesão que rola, porque a primeira coisa que une mesmo é a atração sexual. E aí eu tenho tudo a ver com aquela criatura, eu não vivo sem ele, eu não vivo sem ela. Né? E água de morro abaixo e fogo de morro acima, ninguém segura. Não é? E aí há uma união totalmente despreparada. E aí vão viver juntos. Né? E nós sabemos o quê? Que a gente só conhece alguém quando a gente junta a escova de dente. Não é? Quando a gente está namorando, é uma delícia. É uma delícia. Né? É bom demais, você vai encontrar, tá toda arrumadinha, bonitinha, maquiada, né? Arrumada, o cara tá todo cheiroso, fez a barba, não sei o quê, vai para um barzinho, senta, bate papo, só fala coisa legal, não tem problema, não tem conta para pagar, né? Você não acordou de manhã cedo com o bafo do outro no seu cangote, né? É verdade.
Não é? Eu acordo de manhã parecendo uma medusa, né? Eu toda assim, com os cabelos desse tamanho, né? Esse cabelo aqui de manhã quando acorda. Você imagina, assim, antes de botar um gelzinho, o negócio tá assim, né? Você cortar um cabelinho desses aí, agora pode? Não, você assusta a criatura, né? Pera só um pouquinho que eu já volto. Fecha o olho aí que eu já volto. Né? Então a gente sabe que quando junta, quando você vai morar junto, é que as coisas acontecem. E aí o que acaba acontecendo? Aquela criatura maravilhosa, quando você olha, é você mesmo. Porque quando acorda no motel é diferente, né? Agora quando acorda todo dia lá em casa, né? E tem que levantar. E aí a criança já nasceu, né? A criança já nasceu, já chorou a noite inteira. E fica um cutucando o outro para ver quem vai levantar. Normalmente os homens, desculpa, os homens presentes, não levantam. Né? É ou não é, pessoal? Vamos lá, mulherada. Né? Atualmente está melhorando. Márcia tem os filhos maravilhosos, entendeu? Pura exceção. O filho da Márcia é um pai realmente de exceção. Olha que maravilha! Não faz propaganda. Mas eu acredito que quem educa um homem é uma mulher. Então a gente puder. Exatamente. E aí a gente cai num assunto muito importante, né? Porque a gente vive numa sociedade machista ainda. E é uma sociedade machista alimentada pela uma educação machista que nós mulheres damos para os nossos filhos. Por quê? Porque nós trazemos também ainda aquela história milenar, né, de que nós temos que casar, que não sei o quê, que os homens não sei o que lá, que a mulher é o sexo frágil. Mulher é sexo frágil, uma droga, que é nada, né? Nós já sabemos disso. Porém, nós estamos vivendo um momento de transição. Nós sabemos que o nosso planeta está em transição. A gente não sabe disso? Né? Às vezes a gente olha para as coisas que acontecem e a gente não acredita muito. A gente fala, não é possível. Né? Se está em transição, vai demorar, né? Meu Deus do céu. Mas está em transição em todos os níveis. Então nós estamos vivendo uma revolução de costumes morais, né, éticos, em todos os sentidos. E é muito, mas nós carregamos uma história. Né? E nós estamos sendo responsáveis, nós que vivemos o momento da transição, nós é que somos responsáveis por fazer essa coisa e para uma coisa melhor. Né? E aí Joana continua falando para a gente justamente disso, que às vezes eu tenho que seguir minha colinha aqui para eu não me perder, porque eu falo demais. Esse desenvolvimento sexual que acontece, muitas vezes a gente está vendo por aí, não acontece de forma orientada, né? Por quê? Porque justamente porque nós estamos vivendo um momento de transição, a família mudou. A família não mudou? Antigamente, a mãe ficava em casa, educando os filhos, o pai ia trabalhar, os papéis eram muito bem definidos. A mãe ficava em casa, tomando conta dos filhos da casa, o pai trabalhava, trazia o dinheiro, a mãe cuidava de toda a parte dos cuidados operacionais dos filhos, né? Escola, tomar banho, escovar dente, não sei o quê, médico, papapá, educava, dizia o que pode, o que não pode, o pai chegava, era a autoridade máxima, só que hoje não é assim. Hoje, as mães também trabalham, a maior parte das mães passam o dia inteiro fora. As crianças ou ficam por conta delas próprias, ou tem uma vizinha que toma conta, ou tem a avó que vem e se desloca, né? Ou fica o dia inteiro numa creche, ou fica na mão de babá. Né? Não é isso? Não é a realidade que a gente tem? As pessoas que têm menos condições financeiras, um vai cuidando do outro, né? Deixa com uma vizinha, ou aquela avó toma conta de 6 netos ao mesmo tempo. Fala sério, dá tempo de cuidando de não sei quantas crianças, você está atento ali a tudo que acontece? E aí os pais, que estão o dia inteiro fora, porque estão trabalhando, para dar o sustento para casa, chegam em casa como? Felizes e satisfeitos porque chegaram em casa? Como é que chega em casa?
Estressado, cansado, doido para tomar um banho, comer alguma coisa e dormir. Alguém está afim de saber o que aconteceu? Então é um esforço, não é um esforço? Você está com vontade de sentar com seu filho e fazer blocos construtivos? Ou de ouvir a sua filha adolescente contar que o namorado brigou com ela, ou que tentou ultrapassar os sinais dos limites dela? Nós temos essa escuta? Nós temos tempo para isso? Então, é esse panorama que a gente está vivendo hoje em dia. E Joana fala para a gente que para que nós tenhamos um bom desenvolvimento nessa questão sexual, que a questão sexual seja abordada desde muito cedo, com muita responsabilidade, com a mesma intenção e com a mesma, com o mesmo cuidado que nós cuidamos de outras áreas da saúde dos nossos filhos. Se eles tiverem dor de dente, o que nós vamos fazer imediatamente? Procurar um dentista. Se amanhece com uma febre, imediatamente a gente vai tentar descobrir de onde vem aquela febre. É dor de garganta? É uma infecção aonde? Né? Mas nós não fazemos isso com a questão da sexualidade. E para que isso aconteça, ela fala para a gente que tem que haver uma harmonia doméstica, convivência com os pais, confiança, conversas esclarecedoras, disciplina sem rigidez, convivência saudável e fraterna, amizades, prática de esportes. Tudo isso facilita alcançar os objetivos de ter experiências equilibradas. Mas para isso nós precisamos estar participando da vida dos nossos filhos e orientando desde muito cedo. Né? Trazer a gente eu trabalhei a vida inteira na evangelização, eu e Márcia, né? Dar a oportunidade também de trazer para a evangelização. Às vezes as mães falam para a gente assim: ai, Denise, mas dá tanto trabalho, né? É uma briga, eu tenho que ficar meio que fazendo barganha para trazer para a evangelização. Eu falo assim: ora caramba, você não leva para a escola? Você não leva para o médico? Não são coisas importantes? A evangelização é tão importante quanto. Ao contrário, eu acho que é até mais importante, porque você está dando uma base que vai servir para ele o resto da vida. Os meus filhos não frequentam hoje em dia o centro espírita, mas frequentaram sempre. Imagina, eu coordenadora de evangelização, o cara não ia frequentar? Claro que ia, né? Então assim, hoje eles não frequentam, mas se vocês perguntarem para ele, o que eles são? Somos espíritas. E eles conduzem a vida deles e entendem o mundo sob a ótica espírita. Mesmo que eles não assistam palestra, mesmo que eles não trabalhem na caridade, fazendo todas aquelas práticas que a gente faz, né? Eles não fazem, porque estão voltados para a vida deles, né? Construindo a vida, trabalhando, ganhando dinheiro, montando família. Não é desculpa, mas nesse momento eles não querem. E eu entendi que é o momento deles. Mas eu tenho certeza que eu trabalhei para dar a base para eles. O que eles vão fazer com isso agora é problema deles. Da mesma forma que eu trabalhei para dar boa escola, para dar boa saúde, que eu dei oportunidade de crescimento profissional. Então, isso é que Joana está falando para a gente. Que a gente tem que estar atento a isso. E aí não adianta depois que engravidou, não sei o quê. Não adianta querer ensinar depois que já aconteceu. É que nem aquele negócio, depois que a casa está arrombada, não adianta botar cadeado, gente. Né? E aí a Joana coloca isso pra gente, que como é que nós vamos, desde cedo, dar condições que eles possam entender o que é uma paixão avassaladora e o que é um verdadeiro sentimento de amor. Por quê? Porque relacionamento é um negócio muito complicado. Nós sofremos muito por conta dos relacionamentos amorosos, afetivos. E a afetividade é o que alimenta a gente. Ninguém consegue viver bem, saudavelmente, se não tiver troca amorosa. E aí Joana passa então a analisar como é que isso
acontece na psicologia do homem e como é que isso acontece na psicologia da mulher. Porque é muito diferente. Nós sabemos que cabeça de homem é muito diferente de cabeça de mulher. Os homens e as mulheres se conduzem de uma forma diferente na vida. E aí a gente fica perguntando como é que dá certo o negócio, né? Por isso que não dá certo, é uma brigaiada danada. E aí a gente vê também muitas pessoas optando por relacionamentos homoafetivos. Por quê? Porque os relacionamentos heteroafetivos são complicados. E aí a gente fica achando, porque a gente encontrou aquele homem maravilhoso, que a gente fez aquele casamento lindo, que andou na igreja, que vestiu o vestido, né? A gente ainda tem essa coisa até hoje. No outro dia eu estava assistindo naquele GNT, não sei se vocês já viram isso, a gente fica procurando bobeira quando tem o programa eleitoral para ver, a busca do vestido perfeito. Vocês já viram isso no GNT? Hã? Gente, é de morrer de rir. O sofrimento das noivas experimentando 300 mil vestidos. Como é que isso ainda é um símbolo importante? Todo mundo está transando já faz 20 anos, mas todo mundo vai lá casar de branco, né? Lindo, tem que ter aquela coisa, aquela fantasia de que naquele dia você é a princesa, né? E vai encontrar o seu príncipe. Olha lá, meu príncipe, né? E aí a gente vive essas fantasias, essas ilusões. Isso é bem do feminino. O masculino não. Tem uma amiga minha que diz assim que quem inventou o casamento foi mulher. Que o homem não liga a mínima para casamento. Que esse negócio de casamento é coisa de mulher. Por quê? Porque o homem não quer isso. O homem quer ter a mulher lá para viver, para transar, não sei o quê. A mulher que quer o cara, porque antigamente a gente tinha que viver sob a proteção de um homem, não é isso? Então a gente saía do cuidado do pai e ia para o cuidado do marido. E né? É a história do príncipe encantado que a gente quer, não tem a história da princesa encantada para eles. Não, imagina, eles têm muitas princesas encantadas. Mas para eles essa é a coisa, para a gente existe desde pequeno a procura do príncipe encantado. Pois é, você vê como a psicologia do feminino é muito diferente da psicologia do masculino. Porque o homem, ele até gosta de casar, mas ele tem uma certa dificuldade com esse negócio do compromisso. Né? De achar que ali então encerrou a carreira dele de garanhão, de conquistador, né? É uma dificuldade para o masculino isso. Não estou falando de vocês homens que estão aqui não, tá? Não. E pode ser algumas, essas são dos homens que estão por aí, né? E a Joana fala isso para a gente logo no começo, né? Que esse compromisso nem sempre é levado a sério pelo homem. Por quê? Porque para você ter um relacionamento, constituir uma família, está como base disso duas coisas importantes: respeito e fidelidade. Você entendeu que aquela pessoa é uma pessoa legal, que eu quero partilhar a minha vida com ela. Eu acho que ela tem qualidades, né, importantes e que nós dois juntos vamos conseguir construir uma vida importante, criar os nossos filhos, nós vamos nos amparar, nós vamos nos ajudar, nós vamos ter uma troca. Então, eu preciso, né, ter respeito e fidelidade, mas os homens não pensam muito assim. A questão do compromisso é uma questão importante para eles, eles não levam muito a sério mesmo, né? E a Joana é categórica, ela coloca, sendo que fidelidade é a condição primeira para o sucesso de qualquer relacionamento, não é? E a gente vê que não é isso que acontece, que nós também atavicamente vivemos numa sociedade machista, onde existe uma liberdade para o homem, né, ter outros relacionamentos extraconjugais. Isso dentro da psicologia masculina é muito comum. Os homens se permitem isso, são apoiados pelos outros companheiros, porque isso é normal. É como eles, a gente, no consultório a gente ouve muito essas falas assim, né? Mas isso é uma necessidade minha, né? Não tem nada a ver, né, com ela. Eu gosto dela, mas eu preciso
ter outras mulheres. E eles acreditam piamente nisso e se justificam de uma forma muito séria. E na nossa sociedade, as mulheres são bastante condescendentes com isso. Por quê? Porque para as mulheres interessa fazer a manutenção do grupo familiar. Então, o que a mulher faz? Ela entende aquela imaturidade e infantilidade do masculino e aceita que essa situação se perpetue. Por quê? Porque ainda existe na mulher também, entranhado assim no DNA psíquico, aquela coisa de que eu preciso ter um homem que me sustente e que me dê significado. Porque era assim antigamente. Por quê? Porque nós mulheres milenarmente fomos desqualificadas, marginalizadas. O feminino não tinha nem alma, gente. Olha só. Não é? Antigamente não tinha alma, vocês sabiam que a gente não tinha alma? Né? E eles ainda achavam que eles é que colocavam a semente para que a gente pudesse gerar o filho. A gente não tinha óvulo. Né? Eles é que faziam tudo, entendeu? A gente só era o hospedeiro da criança, como diz uma outra amiga minha, da 8ª praga do Egito. Então, que são os filhos. Então, isso é muito complicado, porque isso está no nosso inconsciente, vem nos acompanhando. E aí as nossas vivências, cada uma de nós tem a sua, cada um deles também tem a deles, vai reforçando isso ou não. É lógico que vem aí a importância da educação, a educação que nós estamos dando para os nossos pimpolhos. Né? Por isso que aqui alguém já falou assim, ah não, meu marido é diferente, não, meu filho não sei o quê. Por quê? Porque já receberam uma educação diferente. Mas mesmo assim, muitas vezes nós sabemos que se a gente educar 10 filhos, cada um vai sair do jeito, não é? Por quê? Porque aquela educação vai chegar naquela criaturinha e vai agir de acordo com aquelas camadas que ele tem, de acordo com a possibilidade dele. Então, se ele é uma pessoa folgada, acostumado, mimado, egoísta, sendo servido o tempo todo, vai ligar a mínima para alguém que está preocupado com ele? Não, eu só estou acostumada a ser servido. Então a mulher tem que estar lá para me servir, para fazer sexo do jeito que eu quero, para cuidar da casa. Eu não quero saber se tem problema com o filho, isso é problema dela. Quem acorda de noite é ela. Quando muito eu posso ficar com ele para dar aquela rotada, né, básica, depois que mama, mas assim, sujou. Gente, eu ouço isso hoje no consultório. Tem uma paciente minha que fala assim, ele é incapaz de trocar a fralda. Ele fica com o neném se o neném estiver limpo, cheiroso e alimentado. Sujou, ele me chama. Eu falo... No outro dia, eu fui pedir para dar banho. Ah, você vai tomar banho? Você pode dar banho nele? Ah, não. Mas por que? Você vai entrar no chuveiro, dá um banho nele rápido, eu já estou pronta, arrumada. Ah, não, eu tenho medo, não vou conseguir, é difícil. E não deu. Aí a criatura teve que tirar a roupa, porque todo mundo sabe o que é dar banho numa criança de 1 ano, né? Tem que tomar banho junto. Você tem que tomar banho junto. Então, assim, ela já estava pronta para sair, ela teve que tirar a roupa. Por quê? Porque o lindão não quis dar banho no filho. Custava, né? Pegar a criança, enfia debaixo do chuveiro, né? Passa a mão, entrega para a mãe enxuga, bota a roupa e pronto. Mas hoje, gente, século 21, 2014... Você não aceita? Eu jamais eu faria isso. Bom, aí a Joana vai... Nós somos um banheiro aqui. Agora você pode falar do lado masculino e do lado ideal. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Por isso que eu falei que eu estava me referindo... Olha, tudo que eu estou falando, não sou eu que estou falando, não. Joana que está falando, tá, gente? Vocês reclamam com ela, o livro está aqui, pode ler, capítulo 5.
Né? Eu sei que não são os homens que estão aqui, que os homens que estão aqui, obviamente, são diferentes, né? Já estão num caminho diferente, né? Eu sei disso. Eu estou falando do geral, que ainda, infelizmente, e as mulheres aqui vão me dar razão, predomina entre os mais velhos e os mais jovens. Né? Tem criaturas que não tiram o copo da mesa, que são incapazes de levar o copo em cima da pia. E aí acho que quem tem obrigação é a mulher. Né? Aí o que acontece? Aí o homem se encantou, casou com aquela flor de candura, né? E começou a ter a convivência, que ele achou que ia ser princesa sempre, né? Dizem que os homens se enganam porque eles acham que vão casar com a mulher e a mulher nunca vai mudar. E dizem que a mulher se engana porque vão casar com o homem achando que o homem vai mudar. Né? E aí todo mundo se ferra, né? Exatamente. Então, assim, entra naquela convivência rotineira, onde ele começa a ter uma série de atribuições e responsabilidades que não tinha antes, né? Que não tinha antes. Começa a ter que fazer compra no supermercado, as coisas estragam em casa, tem que dar um jeito para consertar, se não for consertar, tem que pagar para consertar, né? Aí nasce filho, e aí começa a ter, não dá mais tempo de tomar chopp com os amigos, não dá mais tempo de jogar futebol na praia, futebol na televisão, então nem pensar. Né? Começa a ter uma série de dificuldades, ele começa a ter que dividir responsabilidades, preocupações, tarefas e decisões com a parceira. Eu não posso mais decidir sozinho se eu vou comprar um carro vermelho ou se eu vou comprar um carro preto. Eu tenho que virar e falar assim, Márcia, vamos lá ver o carro para a gente escolher? É preto ou vermelho? O que você acha? Por quê? Porque agora eu tenho uma parceira, eu decidi que eu ia viver a minha vida com ela. Eu achei, né, eu pensei e tomei a decisão que vai ser bom eu dividir as tarefas com ela. Mas aí não. Aí fala assim, ai, como era bom aquele tempo que eu não tinha que eu ficava sozinho, eu preciso de um tempo para mim, eu quero sair, eu quero fazer, eu quero pelo menos jogar o meu futebol. E aí começa a ter saudades do tempo em que era feliz e não sabia. Né? Todo mundo quer casar, depois todo mundo casa, todo mundo quer ficar solteiro de novo. Né? Por quê? Porque isso rola para todos os lados, tanto para o lado das mulheres como para o lado dos homens. E aí começa a entrar uma coisa importante que se chama a distância. Né? Que aí começa assim, não, hoje eu vou beber não sei com quem, eu vou voltar mais tarde, porque quando eu sair do trabalho eu vou fazer não sei mais o que com não sei quem, e tiriri. E aí começa a criar aquela distância, começam a criar as desconfianças e o ciúme, e aquilo começa a minar o relacionamento. E aí começam as discussões, as brigas, os conflitos. Eu estou sendo trágica, mas todo mundo conhece essa história também, eu não estou contando nenhuma novidade. E aí é a hora que entram as terceiras pessoas. Porque aí eu estou lá, né, sentado no boteco lá com os meus amigos, não sei o quê, não estou com a menor vontade de voltar para casa, porque o trânsito é infernal, porque eu vou demorar 2 horas, eu vou chegar lá, vou encontrar com a Márcia, que vai ficar reclamando para mim que o fulano de tal mordeu o amigo na escola, e que não sei o quê, que foram chamados na escola, e que a fulaninha vomitou, e que teve que levar não sei aonde, que não sei o quê, e que ainda 10 horas da noite tem que ir no supermercado fazer compra. Para que eu vou voltar para casa? Isso é um saco. E aí, sentado lá no boteco, tem uma loura linda que não tira o olho de mim. Né? Ou, lá no meu trabalho, tem uma colega de trabalho que me entende, a gente conversa, a gente troca tanto. E ela, impressionante como ela me entende e como a gente tem afinidade. E aí surgem as terceiras pessoas, e aí eu começo, então, a me iludir com um relacionamento que só me dá prazer, óbvio,
né? Porque esse relacionamento é só prazer. Quando a gente se encontra, a conversa flui, que é uma delícia, né? Regado a vinho, né? Depois a gente vai para o motel, e aí eu deixo ela em casa, né? Vou para a minha casa para enfrentar a Márcia, né? A chata. Isso é exemplo, Márcia. Só exemplo. Né? E aí começam os conflitos familiares. Porque eu já não tenho mais paciência de estar ali, já começo a dar desculpa para não estar ali, tererê, tererê, que leva ao quê? Separação. Não é isso? E as separações, normalmente, acontecem sob um clima maravilhoso, não é isso, gente? Hã? Bate-boca, briga, acusações mútuas, e muitas vezes na frente das crianças ou dos jovens, né? Uma coisa interessante, a gente chegar nesse estágio, os companheiros já falaram, quando dentro do casal, dentro de uma casa, começa a falar de monólogo, ou não existe. Vai parar nisso aí, né? Pois é, mas aí você chegou onde eu queria. Porque Joana fala pra gente justamente isso. O que faltou? Faltou diálogo, faltou conversa. Faltou diálogo, faltou conversa. Normalmente, de uma forma geral, não mais comum, os homens são mais chegados para o mutismo do que as mulheres. Não dizem que as mulheres gostam mais de um DR do que os homens? Os homens gostam mais de ficar quieto. Chega em casa e já não abre a boca. A mulher fala... Tá bom, tá. Ah, você concordou comigo só para a gente acabar a discussão, Então, a falta do diálogo... Porque é óbvio que nós estamos falando da psicologia do masculino. Se eu estou descontente e estou infeliz, provavelmente a Márcia também está. Não é? Ela também está. Ela também está com problema. Mas o que eu faço? Eu estou olhando para ela, eu estou chegando para ela e falo assim, vamos parar, vamos bater um papo, olha só, o que está acontecendo? A gente está se distanciando, né? Está difícil. Eu chego aqui, você só está reclamando e não sei o quê, vamos lá. Não, isso não acontece. Ou se acontece, começa as acusações mútuas. Né? E aí parte para o bate-boca, para a briga e não se chega a lugar nenhum. Mas de uma forma geral, acaba não acontecendo isso. Cada um, ou principalmente os homens, buscam mesmo resolver o seu problema do lado de fora. Eu posso até correndo o risco de falar de uma forma um pouco chula, se vocês me desculpem, mas o homem tem muito mais a busca da sexualidade, não que as mulheres não tenham, tá? Mas ele se resolve muito mais na busca pela sexualidade do que as mulheres, né? Exatamente. Porque, historicamente, isso é permitido ao homem, aceito e estimulado. As conversas são assim, se você chegar você está com um problema em casa com a sua esposa, e chega por um amigo e fala assim, pô, cara, depois que o meu filho nasceu, né, tem 3 meses que ele nasceu, até agora a gente não transou nenhuma vez. Aí, o que o amigo vai falar? Tem paciência, é assim mesmo. O amigo vai dizer o quê? Pô, cara, né? O mercado tá aí. Não é pecado, sim. Né? Da forma assim, não é pecado. Não, pô, não tem nada a ver, é só sexo. Vai lá, resolve o teu problema. Mas a mulher está em casa, gente, é uma delícia quando a gente acaba de ter filho. Nós ficamos assim felizes, né, lindas, né, nos achando a coisa mais linda do mundo. A gente ama ter os nossos filhos. Amamentar é uma das coisas mais legais que existe. Eu tive o maior prazer de amamentar os meus filhos, mas eu vou falar para vocês, eu me sentia horrorosa.
né? A gente fede a leite desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E às vezes não tem tempo. Quando você pede, pelo amor de Deus, chegar alguém para segurar a criança para você tomar banho. Não tem a menor vontade de transar com ninguém. Aliás, se chegar perto... Por quê? Porque os nossos hormônios estão trabalhando para quê? Para a criança. E aí, o que acontece? Aquele casal que casou no susto, né? Que entrou lá naquela coisa da ilusão, oi, fofa, né? Não conseguiu ainda nem viver a conjugalidade, né, do casamento. De repente vem a criança e ainda tem que sair do papel de marido e mulher para virar pai e mãe. Não sabe. A gente é obrigado a saber, né? A mulher, porque está aqui na barriga, depois vem para o peito, não tem como. A gente acaba aprendendo na marra. Mas a maioria dos pais não entram no papel de pai. Ficam no papel do filho excluído, né? Porque ela não dá mais atenção para mim. Aquela criança é uma peste. Aquela criança me roubou o meu parque de diversões. Que ela não dá mais atenção para mim. Eu já ouvi isso. Só estou repetindo, gente, o que eu já ouvi. Não é? Vocês já não ouviram isso? Eu já ouvi isso. Essa foi, eu vou falar não. Não é legal isso? Bacana? Meus favoritos. Por quê? Eu não consigo ser pai. Eu estou com raiva. A imaturidade do homem. Imaturidade psicológica, como Joaninha está falando aqui pra gente. Imaturidade psicológica e espiritual. Não entra no papel de pai. Porque se entrar no papel de pai, vai ser parceiro da criatura, né? Vai entender que naquele momento é um momento difícil, que novos papéis estão sendo inseridos e que a mulher também não sabe fazer isso. A gente não aprende no tapa, gente? A gente aprende no tapa, não é essa, ninguém sabe ser mãe. A gente vem com o instinto materno, a gente vira uma leoa, né? A gente pega a cria, bota embaixo do braço, não deixa ninguém chegar perto. Tanto que o segundo filho sempre é mais tranquilo. Muito mais tranquilo. O segundo filho é passeio no parque, né? Que a gente já não tem os medos, as dificuldades, né? Então isso vai acontecendo. Isso é um dos motivos também que já começa o racha ali daquela relação. E aí o homem, na sua imaturidade psicológica e espiritual, se acha o pobre coitado, a vítima daquela situação. Eu não posso viver assim. E quantos homens, a partir desse momento do nascimento do primeiro filho, passam então a ter uma vida dupla? Isso é muito comum. Quando não abandonam a parceira. Eu tenho um caso que eu conheço de amigos próximos meus, que a criança tinha 15 dias, ele chegou para a moça, né, para a esposa, e falou, olha, eu estou saindo de casa. Ela falou, hã? Mas assim, do nada. Eu estive na maternidade, eu vi ele segurando o menino, assim, todo feliz e satisfeito. 15 dias depois ele falou que ele estava saindo de casa, que não era aquilo que ele queria para ele. E ele largou essa garota com o filho recém-nascido e sumiu. Depois ele reapareceu e começou a tentar uma aproximação para poder ver o filho, e obviamente ela teve uma resistência muito grande com relação a isso. Mas assim, uma pessoa de um nível alto, né, intelectual e material alto, só. Psicológico, moral e emocional lá no chão. Porque nem os cachorrinhos lá de casa fazem isso, né? Quando o homem ele é parceiro, e nesse caso de neném, como propõe, né? A mulher também ela tem tempo para ela.
porque você tem ajuda, né? Então, quando ele chega em casa, ele assumia, fralda naquela época cheia de cartaz, né? Eu nunca se dela. Ele passava todas as fraldas, passava todas as roupinhas, cuidava, me ajudava a cuidar do neném. Quer dizer, com isso eu tinha um tempo para mim. E para ele também. Né? Então, quando tem essa parceria, até nisso ajuda. Porque você acaba não deixando o marido também de lado, mas você tem que também vai se cuidar. Não se sentir tão feia. Com certeza, com certeza. Lógico, mas aí é que tá, o que você falou, existe parceria. O meu gênero é a mesma coisa. Né? Existe parceria. A gente sabe que isso acontece, não é a regra, mas acontece. Abençoadas as mulheres que tiveram essa... E nem ele, porque ele está vindo com você e sabe, ele está vendo a dificuldade que é cuidar de uma criança. Né? Quando ele deixa tudo para a mulher, é complicado. Pois é, mas aí ele entrou no papel de pai, né? Ele conseguiu entrar no papel de pai e não deixou o papel de marido. Né? E a gente acaba também não vendo só o bem. Exatamente. Só pontuar, né, que isso é construído também. E assim, o que a gente vê são mães dizendo para os filhos que cuidar não é o papel deles. Uhum. Mulheres que, apesar de se darem como independentes, repetirem a frase que isso não é função do meu marido. Então isso só consolida algo que o cara traz arquetipicamente. Exatamente. É o que não é do masculino. Exatamente. Quem educa o homem é a mulher. É a mulher. Foi isso que nós falamos logo no início, né? Tecnicamente falando, a célula familiar é a coisa mais perfeita criada pela espiritualidade. É um avanço, inclusive, né? Que não se deve separar. O amor do sexo. Quando os dois estão contidos, existe a parceria, existe a compreensão, existe a fidelidade. E por que isso não acontece? Hã? E por que isso não acontece? A educação já forma o homem nesse princípio de busca, de conquista, da independência. Existe, eu acho que é um conjunto de fatores. Na rua, porque o lugar seu é na rua, vai brincar. Existe um conjunto de fatores, é um complexo, né? Existe exatamente isso, existe a educação que privilegia mandar o homem para fora e a menina para dentro. Vide as brincadeiras, né? Hoje em dia já está mais comum, mas antigamente as brincadeiras eram: menino vai jogar bola, vai empinar pipa, vai andar de kart. Menina não, menina fica em casa, cuidando de bebê, brincando de casinha, fazendo comidinha, ou quando muito de professora. Né? E aí, isso, que menino que brincava disso não era bem visto, né? Tinha algum desvio ali. Essa forca colocada no homem, que ele está em cima do banquinho, entendeu? Ela deve ser compensada. Porque se existe realmente amor entre o casal, entre a família formada, tudo que se falou contrário ao homem deixa de... Mas é que tá. O que nós estamos falando assim, que Joana fixa no texto, é quando há separações litigiosas. Separações litigiosas, ela está dando todos os motivos aqui. É quando não há amadurecimento psicológico, equilíbrio, harmonia, que é tudo que propicia isso, né? Isso aí é o ideal da vida. Só que o ideal da vida, por enquanto, ainda é para poucos casais. É exceção. O que a gente vive na realidade, a regra ainda equivocada é essa. Né? De que ao homem tudo é liberado, que ele vai para fora, que é permitido, que as mulheres educam equivocadamente com isso que a Márcia falou. Não, isso não é papel do meu marido. Como não? É papel sim, né? Então, Joana está justamente mostrando para a gente o equívoco que é quando o nosso desequilíbrio ainda espiritual e emocional comanda essas atitudes.
Né? Por quê? Porque nós temos um conjunto de coisas, como eu falei, nossa herança atávica, arquetípica, né? De milênios, onde o masculino foi definido dessa forma e o feminino dessa, a nossa educação, que sempre é uma educação equivocada, porque é uma educação imperfeita porque é dado por pessoas imperfeitas. Então, nossos pais, obviamente, nos deram uma educação imperfeita. Nós demos ou estamos dando uma educação imperfeita, porque nós somos imperfeitos. Por mais que a gente busque, estude, etc., em algum momento a gente vai errar. E os nossos filhos vão errar também com os filhos deles. Né? Então, o conjunto disso, somado com as suas experiências que você traz como espírito milenar, é que vai dar esse resultado. Então, por isso que, de repente, determinado casamento funciona com ela com ele, mas, de repente, ele com ela não funciona. É uma combinação que não deu certo, mas com ela deu certo. Então está errado, como Joana, eu estou até antecipando, Joana fala aqui no final do texto, está errado as separações? Não. Desde que a gente não atingiu o objetivo da união afetiva, o melhor é separar. Porque qual é o nosso objetivo na vida, gente? Ser feliz. Nós fomos criados para felicidade. Deus nos criou para felicidade. Não tem essa, não, mas meu compromisso é com Ele, porque na outra vida, bababá. Vá para o inferno. Eu vou passar o resto da minha vida sofrendo porque o meu compromisso é com Ele? E a felicidade depende de quem? Da gente, né? Da construção, né? Disso o tempo todo. E aí Joana continua para a gente, né? Continua falando para a gente ainda, falando dessa questão do masculino, né? Que se não houver essa oportunidade do diálogo, né? Das dificuldades, a tendência sempre é querer colocar a culpa no outro. Nós fazemos isso com a maior tranquilidade, né? Sempre a gente está certo e o outro está errado. Porque ele chega, ele faz isso, não sei o que. A gente no consultório, então, a criatura senta, reclama, assim, de A a Z. Reclama. Acho que às vezes demora uns 3, 4 meses reclamando. Depois é que começa a falar de si próprio. E olhe lá, né? Mas e você? Né? Não sei o quê. Tem umas que falam assim, hoje eu não vou falar dele. Hoje eu não vou falar dele. Começa falando dele. Né? Então, tem outras coisas também que a Joana coloca para a gente como sendo fatores que interferem e propiciam essas separações. Assim, se o homem tem um progresso profissional muito grande, e aí ele começa a despontar, ambicioso, e vai, às vezes, ou profissional, ou político, ou social, né? Ele desponta em alguma dessas áreas, e aí ele vai indo, e se volta totalmente para isso, e começa a deixar os compromissos com a família, com a mulher, de lado. E aí, o que vai acontecer? A mulher, naturalmente, vai fazer o quê? Reclamar. Né? Porque agora você só chega tarde, porque agora você só tem reunião, porque agora você não liga mais pra gente, piriri, porque ele está interessado em outras coisas, e ele fica ressentidíssimo, porque ele acha que ela não está sendo companheira, ela não está entendendo o momento dele, né? Que ele está despontando, e aí bota realmente a esposa e os filhos para terceiro, quarto plano, e muitas das vezes acaba encontrando no meio desse caminho alguém que fale como você é lindo, como você é maravilhoso, como você é incrível, que profissional maravilhoso que você é, papapá. Cai de novo na armadilha da ilusão e fala assim, encontrei minha alma gêmea, né? E aí
se desvincula dos compromissos com a família, e aí nova separação, né? Novas brigas que vão muitas das vezes parar nos tribunais, na justiça, principalmente quando tem filhos e bens a dividir, etc, etc. Aquela confusão que, se a gente ainda não passou, a gente já ouviu falar ou já viu alguém muito próximo da gente passando por isso, né? E é muito realmente complicado, e Joana fala para a gente categoricamente do quanto isso traz transtornos emocionais para todos. Não tem ninguém que não fique impactado com uma separação litigiosa, onde há briga. Muitas vezes os cônjuges eles ficam usando os filhos, né, como anteparo, porque não sei o quê, aí vai para a casa do pai, aí quer saber o que está acontecendo na casa do pai, ou vai para a casa da mãe. É aquela brigaiada toda que a gente já ouviu falar e conhece, né? E aí começam as mágoas, os ressentimentos, muitas das vezes as brigas acabam em violência, né? Nós escutamos muito isso, violência física mesmo, né? Brigas que acabam parando na polícia, enfim, e a gente tem até casos aí que a gente vê na mídia, né? Daquela mulher que matou o cara, esquartejou, botou numa mala. Gente, olha o nível do desequilíbrio, né? Ele estava com uma amante. Pô, tudo bem, está com uma amante, tchau, amigo, vou embora. Né? Mas não precisa matar o cara e esquartejar ele, né? Meio grave isso, né? Um pouquinho grave, né? Então, o que Joana fala para a gente? Que precisamos preservar o respeito. Nós temos o direito de não concordar, de não gostar mais da pessoa, de não querer estar mais com a pessoa, mesmo que isso seja uma ilusão, porque muitas pessoas se envolvem, né, se iludem num relacionamento fugaz e acabam se arrependendo. E aí querem voltar. E aí o estrago já está feito. Não tem aquela imagem que as avós da gente falavam assim, depois que o vaso de cristal quebrou, mesmo que você colhe, nunca mais vai ser a mesma coisa? E não é. Nunca mais é a mesma coisa. Hã? Quando o motivo da separação são aquelas brigas, aquelas incompatibilidades, acho que até conseguem voltar sim. Agora, quando existe a questão da traição, a coisa fica mais complicada, né? Até voltam tudo, mas às vezes fica difícil fazer a manutenção da relação, porque se perdeu a base disso, que é confiança e respeito, né? E isso o tempo todo, se vocês lerem o texto, Joana está falando o tempo todo para a gente do respeito ao próximo, que é a base do ensinamento de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu vou respeitar ele. Eu quero que ele me respeite também, não é? E aí Joana parte, então, para falar, para a alegria dos homens, das mulheres. Né? Estão cansados de apanhar. Claro. Uma coisa que eu acho que também é importante, que existe também a separação do homem, da mulher esposa e da mulher mãe, né? A mulher e a mulher mãe, né? E que o homem também tem um pouco dessa dificuldade de ver a mãe dos seus filhos como a mulher que ele vai fazer, que ele vai transar, que ele vai fazer as coisas. Eu acho que isso ainda existe muito. Ainda existe também. Eu me separei, esse foi um dos motivos, né? Eu vivia 8 anos, mais ou menos, com meu marido, que ele queria, porque queria um filho, e quando eu engravidei, eu com 7 meses de gravidez, ele falou assim, eu não consigo ficar com você, assim, como mulher, né?
E aí eu ainda tentei durante um ano e tal. Quando meu filho fez 1 ano, eu me separei e falei assim, amigos, a gente fica vivendo separado, né? Mas ele não conseguia. Era uma coisa dele, maturidade dele, que ele teria que trabalhar, mas ele não trabalhava, porque ele achava que era assim, que a mulher é uma coisa, a esposa é uma coisa e a mãe do filho é outra. Isso é uma questão que existe, né? É uma questão que é importante e que ele realmente precisaria aprender a lidar com isso, que é uma coisa da história dele, né? Mas existe muito isso, sim. Isso é uma coisa bastante comum também. Ups, aí... Olha, só uma adendo também. Eu trabalho muito com isso na justiça de família. Os homens, geralmente, quando eles vêm abordar para saber se eles, como é a questão jurídica e financeira de uma separação, muitos dos homens, eles fazem a opção de não se separar por questões econômicas, muitos. E aí eles partem por esse segundo plano aí, que é ter uma vida paralela. Muitos, porque eles acham que é um prejuízo. A mulher já é o contrário, talvez por essa cultura. Ela, quando decide realmente que aquele casamento terminou, ela já não vê essa questão patrimonial. Ela estatisticamente, as mulheres são assim, a maioria na decisão do divórcio, né? As mulheres é que tomam a decisão. Os homens, na grande maioria, eles ficam no casamento e optam por levar uma vida paralela. Quem toma a decisão do divórcio, estatisticamente, é a mulher, né? Agora, tudo existe, né? Cada caso é um caso e a gente não pode ser categórica em nada em se falando de ser humano, né? Então existem as pessoas que por comodismo, as mulheres também por comodismo, ou porque tem um patrimônio imenso, como a gente já faz agora, nessa altura do campeonato, eu vou me separar? Não, de jeito nenhum. Tem que dividir tudo? Não, de repente ele fica aí com alguma maluca, que não sei o quê, que tarará, e aí acaba ficando num casamento infeliz, opta também, isso está sendo muito comum hoje em dia, em ter uma vida paralela também. Às vezes a vida paralela de ambos é consentida por ambos, né? Todo mundo sabe de tudo, mas todo mundo vive, né, numa hipocrisia, numa aparência. Por quê? Porque não quer entrar na coisa da divisão dos bens. Às vezes até existem os casos das pessoas que por falta de dinheiro, né, se separam, continuam vivendo na mesma casa, se respeitando como amigos, né, e continuam vivendo na mesma casa. Cada um tem sua vida, tem os seus namorados, etc, mas vivem na mesma casa. Por quê? Porque só tem aquela casa para viver. Se separar, não vai ter dinheiro para comprar outra. Então a solução que se encontra é essa. Então a gente tem de um tudo, né? Tem assim uma gama imensa de possibilidades. Mas vamos falar aqui das mulheres, né, Márcia? A Márcia apanhou muito aqui como meu marido. Então a gente já falou que atavicamente, arquetipicamente, existe já no inconsciente do feminino aquela coisa do sexo frágil, né? De que a gente traz milenarmente histórias de abuso, de discriminação, né? Antigamente a mulher tinha, ou ela era casada, ou ela ia para um convento, ou ela era puta. Não existia outra possibilidade de viver. E ai daquela que ficasse solteira, né? Até hoje, gente, tinha um defeito, né? Até hoje existe essa questão, né? A pessoa que não casa, assim, como? Já melhorou muito, né? Porque tem mulheres que optam por não casar. A peça sou infeliz, mas pelo menos tem. Sou infeliz, mas tem marido, né? Ruim com ele, pior sem ele. Então, é uma coisa, gente, atávica, essa coisa de que a mulher precisa ter um homem na vida dela. Eu atendi uma vez uma cliente que ela falava, ela se separou de um marido assim muito... como é que eu posso falar? Ele era uma pessoa estranha, assim, ele tinha umas coisas meio que eu achava ele meio psicopata, mas
Eu não podia afirmar com certeza porque eu não conhecia ele, mas ele tinha uns comportamentos meio esquisitos. Ela se separa dele. Em 6 meses ela começa a namorar um cara. Em 6 meses esse cara está morando com ela. Ela com 2 filhos e ele, esse cara que foi morar com ela, com um filho. O marido ficou enlouquecido quando ela foi morar com o namorado, foi morar com ela. E aí ela naquela coisa, naquela loucura, eu sei que não demorou muito, ela começou a se queixar do namorado. Aquela coisa, juntou a escova de dente, né? Aí um dia eu falei para ela assim, mas escuta, você tem certeza mesmo que você quer continuar com esse relacionamento? Porque você rapidamente, sem conhecê-lo tanto assim, você já tomou a decisão de morar junto. Será interessante vocês darem um tempo, avaliar melhor isso? Ela falou assim, eu não consigo viver sem ter um homem. Aí eu falei, sob que aspecto? Né? Aí ela falou, sobre todos os aspectos. Então, assim, o que isso fala? Da imensa insegurança dela, né? Da total falta de autoconfiança. É uma mulher bonita e rica. Bonita e rica. Eu falei, caraca, como é que essa mulher... Eu fico para morrer, né? Mas a gente tem que fazer aquela cara blasé, assim, entender? Porque a gente é terapeuta, né? Então a gente tem que ficar fazendo de conta que é normalíssimo aquilo. E não dá para entender como é que uma pessoa ainda hoje precisa disso, porque ela não se sente segura de tocar a própria vida sozinha. Tudo bem ela ter saído de um casamento que sufocava ela, que o marido tinha uns comportamentos esquisitos. Beleza, ela teve coragem, tomou iniciativa, saiu, bacana. Mas para que se juntar logo com o primeiro que surgiu na vida dela? E é assim, isso está entranhado na gente. Tem gente que fica desesperada para casar. Casa com o primeiro que aparece. Porque se já pensou, se eu não casar, todo mundo na minha família casou, eu não? Ainda tem aquelas coisas de família, né? Tem famílias que são assim, só de solteirona, né? Tem família que é só de divorciada. E as frases preconceituosas, né? Você está sozinha porque escolhe demais. Você está sozinha é incompetência. Então, uma mulher que não consegue um homem... Exatamente. Por quê? Porque a autorrealização vinha disso. Você tem que casar, ter filho e ser dona de casa. Ponto. Resolveu o problema. Isso é o que você vai fazer na sua vida, é sua função. Aí veio a tal da famosa Revolução Industrial, botaram as mulheres para trabalhar na época da guerra, aí ferrou tudo, né? Porque aí falaram assim, olha, vocês podem trabalhar, e aí começou a liberação feminina, queima sutiã, aquela bagunça toda que aconteceu, e as mulheres começaram a ver que elas tinham voz, que elas tinham vez, que elas tinham inteligência, que elas eram capazes, muito mais capazes do que muitos homens, e aí o bicho pegou. Né? E nós estamos vivendo essa era atualmente, onde o que está acontecendo, gente? Mulherada trabalhando, né? Ainda continuamos discriminadas, porque a gente recebe, né, salários menores do que os homens, né? Nós fomos para o mercado de trabalho, mas a maioria dos homens não vieram para dividir as tarefas dentro de casa com a gente. Então nós estamos dividindo com eles a responsabilidade do sustento da família, mas os homens não estão dividindo com as mulheres a responsabilidade da educação da família e da manutenção e do equilíbrio, da harmonia da família, né? Então pouquíssimos homens, né, agem dessa forma. Eu acho que eu mandei para vocês, eu não sei se vocês viram na internet, um vídeo muito engraçado de um pastor da igreja evangélica falando do como é que funciona a cabeça do homem e como é que funciona a cabeça da mulher. Vocês receberam isso? Gente, eu morri de rir, o negócio é muito hilário. Aí ele chega e fala assim, na cabeça do homem tem uns compartimentos, que tem o sexo, como é que era? O futebol e a caixa. Tinha a caixa do sexo, a caixa do futebol e a caixa do nada. A
caixa do nada é assim, o homem chega em casa, ele entra dentro da caixa do nada. Por quê? Porque ele não quer pensar em nada. Ele não quer fazer nada. Aí, se você deixar a mulher entrar dentro da caixa do nada, o que ela vai fazer? Vai mobiliar a caixa do nada. Vai deixar de ser a caixa do nada, né? Então, ele, de uma forma muito engraçada, ele foi falando dessas diferenças do feminino com o masculino. Então, existe isso, de que o homem chega em casa, ele quer sentar, né? Ligar a televisão e ficar... Agora tem 180 canais, é uma maravilha. Antes só tinha 4, né? Agora, e ele fica pá. Assim, não quer ouvir criança chorar, não quer saber o que aconteceu, se tem conta para pagar, piriri. E o que acontece com as mulheres que normalmente vão fazendo? Eu sei que ele não faz, eu vou e faço, né? Eu vou e faço, aí eu começo a descobrir, né, que eu é que tomo conta de tudo. Eu começo a perceber que aquele cara maravilhoso, né, que eu achei que era, que vai me proteger, né, porque minha casa com aquela coisa assim, o cara esperando lá no altar, ela entra, né, toda linda, o cara recebe, dá um beijo no pai, piriri, aquelas coisas que a gente conhece, vai me proteger, vai cuidar de mim, vai ser isso, vai ser aquilo. O cara não é nada daquilo, gente. No outro dia eu vi uma paciente minha falando assim, Denise, eu descobri que ele é um chato. Quase que eu falei assim, descobri o óbvio. Ele é um chato. Por quê? Porque ela descobriu, porque ele era maravilhoso. Ele não é, ela falou com essas palavras, ele não é mais aquela pessoa com quem eu casei. Tem 3 anos de casado. Eu falei, como assim? Ele fala palavrão, ele implica com tudo, se o copo está aqui, ele quer que o copo esteja lá, se não sei o que, ele é um chato de galocha. E aí, eu descubro que ele é um chato de galocha, que eu sou poderosíssima, e aí eu começo a competir com ele, eu começo a brigar com ele. Por quê? Porque agora eu ganho meu dinheiro. Escreveu, não leu, o pau comeu, meu amigo. Não é? E isso vai levando também, né, a um racha nessa relação. Que a Joana coloca pra gente aqui, que aí eu passo a olhar para esse marido como uma figura detestada. Porque no começo ele é chato, daqui a pouco ele é insuportável, daqui a pouco eu não consigo ver mais a cara dele. E eu também não vou para a conversa, eu também não vou colocar as minhas dificuldades. Eu também não entendo que ele chegou, que ele está cansado. Será que eu tratei ele, né, quando ele chegou, com carinho? Né? Será que eu tirei um tempo do meu dia, que é super atribulado, para dar um beijo, para receber com doçura? Porque a gente esquece daquilo que está no Evangelho, afabilidade e doçura. Porque se a criatura abre a porta, ou se eu chego e já vai... Mas agora eu ganho meu dinheiro, agora eu tenho independência, agora eu não preciso me submeter a mando de ninguém. Porque antes a gente vivia sob o cuidado e as ordens do pai e passava para o cuidado e as ordens do marido. Agora não. Escreveu, não leu, o pau comeu. E isso vai levando o quê? A um desentendimento também. Então a mulher que vivia submissa, subalterna ao homem, ela passa a viver como algoz desse homem. Ela se vinga de milênios de subjugação. E a gente não percebe isso, né? Inconscientemente existe esse desejo de vingança. E aí, obviamente, se eu passo a ter sentimentos de ódio, de vingança, se eu já detesto a criatura, aonde ficou a afetividade, o meu desejo sexual, a minha admiração por ele? Foi pelo ralo, total. Eu vou ter vontade de estar com aquela pessoa? Eu não consigo nem dar um beijo quando ele chega em casa. E aí vai nos levando também ao quê?
há exatamente o mesmo resultado lá da situação do masculino. Há um distanciamento, há uma falta de conversa, há uma falta de diálogo e a separação. E hoje em dia, né, as mulheres também no mercado de trabalho começam também a ter os mesmos comportamentos que os homens têm, né? As mulheres hoje começam a ter, as mulheres são ativas sexualmente, as mulheres cantam os homens. Está sentada num barzinho, ninguém mais fica esperando que o cara chegue em você. As meninas chegam nos caras, não é isso? Então as mulheres também passaram a ter comportamentos que eram do masculino. Está errado? Não, o que está errado, como sempre, é o exagero disso. Né? É o desequilíbrio disso. Então, a mulher tem direito também de exercer as suas escolhas, as suas preferências, dentro do casamento, falar das suas preferências sexuais. Mas ela partiu para o extremo oposto, que ela também quer ser dominadora, depois de milênios de dominação do masculino. E aí a gente vive um desequilíbrio e não consegue viver dentro da harmonia que é exigida para que a gente construa uma relação saudável e harmônica, né? E leva na mesma situação. Então, Joana coloca que as mulheres vivem uma surda rebelião contra os homens, tendo os mesmos hábitos e comportamentos. Eu li uma expressão muito interessante, que o casamento hoje era um jogo de tênis e não mais um jogo de frescobol. Isso é interessante, vocês já ouviram isso? Que a diferença entre o jogo de tênis e o jogo de frescobol? Que os relacionamentos, tem relacionamentos que são que nem jogo de tênis e tem relacionamentos que são que nem jogo de frescobol. No jogo de tênis, você joga a bola para o adversário não pegar, né? Você dá um ace, né? Quica a bola lá longe, o cara corre e não consegue pegar. No jogo de frescobol, não. A gente faz de tudo para a bola cair na raquete do outro. Não é isso? Para o jogo continuar. O legal é não deixar a bolinha cair. Não é? O legal no jogo do frescobol é isso. A gente tá. Eu, pelo menos, quando eu jogava, isso já faz um tempinho. Pouquinho, né? Era assim, nossa, quando a gente conseguia não deixar a bolinha cair, era um barato, né? A gente não gostava de jogar com alguém que logo a bolinha caísse. E o jogo de tênis não. O jogo de tênis a gente dá aquela raquetada para o outro não pegar. Então, a gente está jogando o que nos nossos relacionamentos afetivos? Isso serve para tudo, né, gente? Não é só para casamento, não, hein? Né? Qualquer relacionamento afetivo, com os nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, com todo mundo, né? No nosso trabalho. Ontem eu estava ouvindo um paciente meu falando da falta de parceria que tem no trabalho dele, que ele faz um trabalho que ele está no meio de um processo. Tem um pessoal que faz uma coisa, ele faz outra, para o conjunto levar para um terceiro grupo fazer. Ele falou assim, cada um faz o seu, a gente não está trabalhando integrado, está dando mó meleca, a gente não está conseguindo o resultado que a gente precisa, porque as pessoas são egoístas. E o egoísmo é uma chaga na vida da gente, em qualquer relação. Você vê, ele estava falando uma questão de trabalho, que ele estava incomodadíssimo. Mas não é assim mesmo, a gente olha para o nosso umbiguinho, resolvi a minha questão do meu umbiguinho, os outros que se danem. E como é que a gente vai conseguir relações harmônicas assim? Nunca. Então, Joana fala para a gente que é natural que existam separações, desde que o objetivo daquela união não tenha sido alcançado ou tenha se encerrado. Né? Isso serve para uma sociedade até de negócios, né? E também para um casamento. Porque as pessoas mudam, gente. As pessoas mudam. As coisas ficam diferentes.
De repente, os dois lá casaram, um se desenvolveu, cresceu, amadureceu psicologicamente, o outro não. E aí o outro deixa de satisfazer as necessidades, né, afetivas do parceiro. Então, para que nós vamos nos manter num relacionamento com todas essas brigas que a gente listou aqui, nos machucando, tornando todo mundo que está à nossa volta infeliz? Por quê? Quando Jesus falou assim, ai daquele que promove o escândalo. Escândalo é tudo aquilo que causa perturbação, que causa desconforto. Porque o escândalo em si, se eu derrubar esse copo aqui, derrubei o copo, pronto, acabou. Mas de repente, infiltrou água aqui, e aí, daqui a pouco, a madeira ficou úmida, aí ficou úmida, deu cupim. Então, o escândalo que foi o copo virar, foi nada, né? Virou o copo, enxugou aqui, Mas o escândalo, ele continua reverberando. Ele tem consequências. Então, um relacionamento em que as pessoas perdem o respeito mútuo, maltratam o outro, maltratam os filhos, a família inteira sente. Todos são afetados por uma família que se desfaz. Então, tem que haver responsabilidade na hora de nós construirmos um relacionamento afetivo, uma família, com alguém da nossa escolha. Então, nós temos responsabilidade em ajudar nossos filhos, nossos netos, na reflexão sobre isso. Nós temos a base do Evangelho. O Evangelho tem que ser a base da nossa conduta. Nós não sabemos ainda fazer muito direitinho, que nem Jesus fazia, mas a gente tem que continuar tentando. Tudo que a gente precisa encontrar de diretriz está lá no Evangelho. E Joana fala isso pra gente, né? Aí, o que acontece muitas vezes, que a gente ouve no consultório também, quando as mulheres vêm se queixando do fim de um casamento. Ai, quanto tempo da minha vida desperdiçado. O que vocês acham disso? O tempo nunca é desperdiçado. Por quê? Porque houve experiência, houve vivência. Né? Aquilo serviu de experiência para o seu crescimento pessoal. Eu fui enganada a vida inteira. Não foi. Em algum momento você viveu bem, você gostou daquela pessoa. Então, por que terminar o relacionamento colocando a culpa toda no outro? Nós precisamos ver qual foi a parte que nos coube dessa história toda. Mas foi ele que me traiu. Tá, tudo bem. Ele pode até ter tido a atitude ruim, né? Equivocada, da traição, mas quando ele traiu, essa relação já não estava boa. E não estava boa por quê? Qual foi a sua contribuição para isso? Então, é muito comum, quando há um fim do relacionamento, tanto do masculino como do feminino, as pessoas colocarem a culpa um no outro, né? E nunca achar que você contribuiu por alguma coisa. Todo relacionamento é feito por ambas as partes, pelas duas pessoas. O relacionamento é o que é, porque eu e ela contribuímos para isso. Seja o meu relacionamento com a minha mãe, com o meu filho, com o meu marido, com o meu porteiro, com a minha empregada doméstica, com o meu colega do trabalho, com quem quer que seja. Sempre há a contribuição de ambos. E quando há o fim de um casamento, nós precisamos avaliar qual foi a nossa contribuição para o insucesso daquela situação. Porque deu certo até determinado ponto. Começou a deixar de dar. Por quê? Qual foi a minha contribuição? Por que a gente precisa fazer isso, gente?
Exatamente. Não é para pegar o chicotinho da autoflagelação e ficar se culpando. Ai, se eu tivesse feito isso. Ai, ele procurou outra mulher porque eu não fiz limpeza de pele. Entendeu? Não é isso. Não é isso. A questão é assim, o que eu aprendo com isso tudo que eu estou passando? Porque eu não estou sofrendo à toa, porque a gente sofre. Não sofre? Não tem uma separação que a gente não sofra. A gente sofre. Então eu preciso tirar algum ensinamento disso. Hã? Até nas separações harmônicas a gente sofre. Que é o que a Joana fala para a gente. Nas separações harmônicas, o casal percebe junto que alguma coisa ali, através do diálogo, da conversa, né, que não vai bem. E que não há necessidade de se manter uma relação naquelas bases. Que pode se terminar, o casal separar, continuar amigo. Porque quando a gente casa, a gente passa a ter a família do outro também como nossa família. Né? A família do outro passa a ser nossa família, a gente se envolve, né, com a família do outro. E o outro com a da gente. E aí, quando há uma separação, fica aquela saia justa. Ah, eu não vou na casa do fulano, porque não sei o quê, porque não sei o que mais, não sei o que outro. Se você faz com respeito, com lucidez, mantendo o afeto, porque não é possível que você não tenha carinho nenhum pelaquela pessoa que você viveu um tempão. Mesmo que ele tenha errado, né? A não ser que o cara seja um monstro, ou a mulher seja uma maluca, psicopata, né? Mas o que a gente precisa trabalhar? O amor. Entender que aquela pessoa não dá mais para conviver com a gente. Segue a vida dela. E eu vou seguir a minha, da forma como eu achar melhor. Nós temos filhos. A maioria tem filhos. Não é muito melhor para os filhos que os pais continuem se tratando com respeito, com educação, né? Que um vá para a casa do outro, né? Que eu receba lá meu ex-marido que veio buscar meus filhos para passear ou para passar o final de semana, com respeito, com educação, porque aí eu vou estar passando uma mensagem boa para os meus filhos. Meus pais não querem mais viver juntos, mas eles se respeitam. Porque nós temos essa obrigação de estar educando nossos filhos também, porque o nosso exemplo de relacionamento, eles vão carregar para a vida deles, para a formação do relacionamento deles com outras pessoas. Porque nós também trouxemos as nossas experiências familiares para os nossos relacionamentos. A gente cansa de ouvir, nossa, meu pai e a minha mãe brigavam feito cão e gato, Deus me livre, eu nunca vou me casar porque eu não quero ter um relacionamento daquele jeito. Ou, nossa, eu queria ser que nem meu pai e minha mãe, eles são tão amorosos um com o outro, eu queria tanto poder encontrar uma parceira ou um parceiro que fosse assim, que nem meu pai e a minha mãe. Por quê? Porque é a experiência que a gente teve, a gente cresceu nesse ambiente, ou num ambiente de amorosidade, ou num ambiente de conflito, porque não tem relacionamento que não tenha conflito, mesmo nos relacionamentos que existe afetividade e harmonia. Algum conflito sempre tem. Por quê? Porque nós somos seres humanos imperfeitos, simples assim. Então sempre vai ter conflito. Porque nós estamos nesse processo evolutivo, né? Que graças a Deus a gente conseguiu encarnar, recebemos o dom da vida, a oportunidade do aprendizado, dessa experiência divina que é essa reencarnação. Então, gente, que a gente possa, né, dentro das nossas possibilidades, transformar, nos olhar, porque só tem duas coisas que a gente possa fazer: autoconhecimento e mudança de atitude, porque o outro a gente não muda, a gente só muda a gente, né? Então a gente precisa se olhar e começar a ver o que estamos fazendo nos nossos relacionamentos. De que forma eu posso atuar melhor? De que forma que eu posso trabalhar essa afetividade melhor? Né? Então é isso.
Eu espero que vocês leiam depois ali a Joaninha, né, que é um texto pesado, mas é muito bom, e que a gente possa usar esses ensinamentos que a Joana nos traz realmente como transformadores da nossa vida. Eu agradeço para vocês a paciência, me desculpem as brincadeiras, né? E sempre é uma alegria eu vim aqui no CEOI, porque eu sempre olho e vejo as carinhas amigas. Muito obrigada, gente.